dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, nessa manhã um pouco fria, mas com corações tão calorosos e receptivos. Agradeço inicialmente a 13ª URI pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho do Evangelho e principalmente do mundo de regeneração. Tão temido por todos nós, né? Esperado e temido. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso na manhã de hoje. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu vou contextualizar um pouquinho a passagem de alguém que fez o mundo ser diferente. De alguém que conseguiu dividir a história entre antes e depois. Jesus Cristo. E aproximadamente no ano 33, lá na Palestina, ele se reunia em uma casa onde instaurava uma última ceia, prestes a acontecer a Páscoa, momento em que, ali sim, ele transformaria e entraria para a história com a sua ressurreição. E nessa ceia, além de ele pedir para que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou, ele também fez a seguinte fala: se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde acolher, porque não vê nem o conhece. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos disse. Essa fala de Jesus, ela guarda dentro de nós uma esperança de que ele, retornando à pátria espiritual, não nos deixaria sós. E ao partir, como disse, ele transformou a história. E ele veio para nos apresentar que o verdadeiro reino é o reino dos céus. Veio para nos libertar da escravidão do materialismo. Veio construir a ideia de Deus como Pai. Ensinar a prática da lei do amor, que não ficou apenas no verbo, mas sim em toda a sua ação. O cumprimento da lei acrescida de misericórdia. E assim surge o cristianismo. O cristianismo que logo começa a se transformar em várias vertentes. E vertentes que muitas vezes se conflitavam em interesse. Se conflitavam em entender quem realmente possuía a verdade. Quem realmente era o cristianismo puro. Começaram então a haver certos conflitos por conta do cristianismo. Por conta do homem que pregou a paz e o amor. Um pouco controverso, né? Mas, em 1857, na França, surgiu um novo ponto de luz. Allan Kardec, movido por um convite de um amigo, vai assistir a uma sessão de mesas girantes. E tirando um pouco das perguntas fúteis que muitos faziam na época, ele começa a questionar essa inteligência sobre o que é Deus. E ele começa a formular perguntas profundas, filosóficas. E na construção da primeira obra básica da pedra angular do Espiritismo, questão 625, a pergunta é: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo?
E a resposta é a mais curta de toda a codificação: Jesus. E Kardec complementa dizendo que para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Pode e deve. Temos Jesus como referência, como modelo e como guia. E a partir de então, depois da primeira obra, surgem as demais. E aí nós temos o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Nós temos um compêndio que fala sobre a imortalidade da alma, que explica a reencarnação. A pluralidade dos mundos habitados nos ensina a fé raciocinada. Sofremos, mas entendemos o porquê dos sofrimentos. Compreendemos a lei de causa e efeito. Buscamos o consolo na doutrina espírita. É instituída, então, a chegada do Consolador prometido por Jesus. Daquele que vem relembrar e explicar muitos dos ensinamentos que outrora ficaram confusos. Que outrora outras religiões buscaram interpretações pessoais para dar significado, movendo por seus próprios interesses. E o Espiritismo, uma doutrina que trabalha com generalidade e concordância através do método científico, não é a origem apenas de um homem, mas sim de uma construção coletiva da espiritualidade. Inauguramos, então, uma nova era. E há 160 anos, temos um presente da espiritualidade, o Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira publicação, em 1864, trouxe o título de Imitação do Evangelho, que aí, na segunda edição, já foi modificado. Então nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a explicação, como nos diz Kardec na página de rosto, das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Nós pegamos Kardec, que reuniu com espíritos superiores mensagens explicando pontos do Evangelho em concordância com a doutrina espírita. E de uma forma muito didática e pedagógica, como ele mesmo, como era a marca de Kardec, ele conseguiu organizar essa obra em 28 capítulos, nos explicando os pontos fundamentais inicialmente, explicando a doutrina de Sócrates e Platão, e guardem esse nome, Sócrates, explicando a concordância de Sócrates com Jesus, com a doutrina cristã, e depois o Espiritismo. Que não há destruição da lei. Assim inicia o primeiro capítulo. E depois ele vai trabalhar, explicando a causa das aflições, o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, e é ali que a gente precisa encontrar as bases para que a gente passe pelas turbulências que nos visitam, compreendendo o porquê sofremos. Que não é castigo, que Deus é todo amor. E depois a gente avança, compreendendo o Espiritismo consolador, e depois a lei para conosco, para com o próximo, e encerra com capítulos falando ao trabalhador espírita. Por último, uma coleção de preces. Quantos de nós já tivemos contato com a obra do Evangelho segundo o Espiritismo? Todos aqui, né? Para a maioria é a porta de entrada. E eu sempre indico, quando alguém vem me perguntar por onde eu começo, comece pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não deve começar pelo Livro dos Espíritos? O Evangelho, ele abraça. Depois você vai para o Livro dos Espíritos, porque você vai ter a sua curiosidade tão atiçada que você vai querer saber um pouquinho mais. Mas comece pelo Evangelho segundo o Espiritismo.
O problema é que muitos de nós, durante muitas décadas, se utilizamos desse livro apenas para abri-lo ao acaso uma vez por semana, numa leitura corrida de 20 minutos, onde nós fazíamos o nosso chamado Evangelho no lar. E não pode passar de 20 minutos. Tá certo? Esse é o estudo do Evangelho que a gente se propõe a fazer? O Evangelho precisa um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Certamente, os 20 minutos que não eram só de leitura, né? Apenas 2 parágrafos. Eu acho engraçado quando alguém recomenda. Só leia 2 parágrafos, não mais que isso. Senão os espíritos cansam, eles dizem, né? Tá bom. E deixa a tampa da água aberta, porque senão não consegue fluidificar a água. Imagina, eles passam paredes, uma tampinha não é nada, né? Mas há os atavismos, né? A gente vai replicando o comportamento. E aí a gente lê aquilo. E será que a gente guarda aquele ensinamento para a semana? Será que na quarta eu lembro do que foi o tema do meu evangelho no lar no domingo? É fácil praticar aquilo que eu reflito durante o meu momento do evangelho? Como colocar isso aqui em prática? É a primeira pergunta que a gente deve fazer ao terminar de ler o trecho no Evangelho no lar. Vocês fazem essa pergunta, né? Como colocar isso aqui em prática? É fácil. Pode ser sinceros. Tem uma galera do sim, aí eu gosto. Nem sempre é fácil. Esses dias eu me propus a estudar minuciosamente o homem de bem. Que aquilo ali é um desafio. E ele ainda termina com uma ironia, né? Não estão aqui todas as qualidades, são só algumas. Mas eu peguei cada qualidade, coloquei num papelzinho e coloquei num pote. E aí todo dia de manhã eu tiro um papelzinho daquele e me comprometo a vivenciar aquele ensinamento. E não é fácil. Eu saio com aquela intenção, mas nem sempre eu volto com a missão cumprida. Aquela é a tarefa do dia. E quando a gente tem a tarefa do dia, tem uma equipe que ela adora ver se a gente vai conseguir. Quer ver quando pede paciência? Dai-me paciência. Ah, é? Você já tem ela, vamos testá-la. Mas reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços, que nos esforcemos. Que busquemos muito mais que alguns minutos semanais de contato com o Evangelho. Que ele seja a nossa obra de cabeceira, para a gente ler ao deitar e ao levantar. Porque nas horas difíceis, é a fé raciocinada que nos levanta. E aí Kardec diz na Gênese que o Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual e nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu Criador. E aí quando ele ouve alguém falando kardecista, ele se revira no túmulo. Porque ele criou o termo espírita e espiritismo para que nós usássemos. E ele mesmo coloca, ninguém pode dizer-se seu Criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos, ensino que preside o espírito da verdade. Nada suprime do Evangelho, nada. Antes o completa e o elucida. E durante muito tempo as pessoas acreditavam que o Evangelho, segundo o Espiritismo, era a Bíblia do Espírita. Essa é a Bíblia do Espírito. Você não precisa ler a outra Bíblia. Essa aqui. Lendo essa, está tudo certo. Não. Kardec iniciou um trabalho de interpretação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Mas é, como eu disse, uma obra pedagógica com um objetivo de ligar os pontos principais da doutrina espírita aos ensinamentos do Mestre Jesus. Mas não se limita apenas àquilo. É obra básica e precisa ser lida por todos nós.
Mas o estudo do Evangelho não pode se resumir apenas a entender que o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia do Espírita. A Bíblia, que é um conjunto de livros, o Antigo Testamento, livros históricos. E quando Jesus se refere à antiga palavra, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Nós não precisamos ter profundidade em estudar o Antigo Testamento, mas precisamos saber um pouquinho, saber contextualizar para compreender alguns ensinamentos. Agora, compreender o Evangelho de Jesus é essencial. Como que nós vamos amar uns aos outros como Ele nos amou se nós não sabemos como Ele nos amou? Nós precisamos buscar esse conhecimento. Se nós temos Jesus como modelo e guia, modelo para ser usado, guia para ser seguido, como vamos seguir e usar um modelo de que não compreendemos? Precisamos nos debruçar no estudo do Evangelho. Quem já tentou ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos? Que viagem incrível! Conseguiram compreender na primeira leitura? Linguagem fácil? Leitura fluida? Difícil. Difícil, mas não impossível. E a espiritualidade nos presenteia. E eu digo nos presenteia porque no momento presente ela continua nos abençoando com o seu auxílio para compreendermos o Evangelho. Espírita tem Paulo e Estevão. Nenhuma outra religião cristã leu Paulo e Estevão. Olha a compreensão que nós temos de Atos dos Apóstolos. Olha a compreensão que nós temos sobre várias passagens do Evangelho retratada de uma ótica diferente lá no livro Boa Nova. Nós recebemos o presente para compreender como foi o desencarne de Maria, que está lá no capítulo 30 do livro Boa Nova. Nenhum outro cristão de outra religião conhece essa história. Olha quantos presentes. Amélia Rodrigues nos desenhando o cheiro, o clima, a geografia de todo o local, com obras que nos aproximam daquele tempo, daquele lugar e daqueles acontecimentos, que nos fazem ver por trás da mulher adúltera, que nos faz ver por trás do homem com a mão mirrada. A gente consegue compreender aqueles espíritos. E quando eu digo que eles continuam, é porque há pouco tempo foi lançado mais um livro de Amélia Rodrigues. E o título não poderia ser diferente, essencial. Porque o Evangelho é essencial. E a gente tem, então, a compreensão de que a doutrina espírita é o Evangelho redivivo. É o Evangelho redivivo porque ele relembra e explica pontos do Evangelho. É a promessa do Cristo Consolador prometido. Promessa essa confirmada por Allan Kardec. E o quanto conseguimos avançar em nossa evolução moral? Compreendendo que nós temos a doutrina cristã, das quais muitos de nós fomos batizados e iniciados, e depois a doutrina espírita, dos quais muitos de nós nos debruçamos em estudos nas casas espíritas. Utilizamos o nosso tempo lendo obras. E o quanto evoluímos com o conhecimento disso tudo? O quanto
eu já evoluí com as palestras que eu já ouvi, com os livros que eu li, com os estudos que eu fiz? Será que a gente consegue fazer essa avaliação? E muitos de nós vai se apegar naquilo que ainda precisa melhorar. E precisamos melhorar a cada dia, mas que possamos voltar os nossos olhares para o que éramos há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, ou há 1 ano atrás. Onde eu estava? Quais eram as minhas angústias? Qual era a minha maior preocupação? O que me irritava? O que me incomodava? Eu evoluí? Que possamos olhar para a nossa jornada, não apenas com aquilo que precisamos alcançar, mas também comemorando a cada pequena conquista. E cada pequena conquista é importante para o espírito imortal. E aí Kardec nos diz que são chegados os tempos, dize-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. São chegados os tempos. Essa frase desperta o que em vocês? Alegria? Medo? Angústia? Aflição? Felicidade? Que sentimento nos visita quando lemos o codificador dizendo que são chegados os tempos? Regeneração da humanidade. Regeneração. E aí ele continua lá na Gênesis dizendo que o sentimento de espiritualidade no mundo de regeneração estará presente inevitavelmente. O progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso poderá fazer que reine entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade. E ele nos explica que nós evoluiremos muito, e evoluímos agora, já constatamos, né? Na inteligência, na ciência, na tecnologia, mas e o moral? Agora é a época do nivelamento. E que nós precisamos encontrar o equilíbrio. E isso tudo é uma tarefa para cada um de nós. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Ditosos os que deles aproveitam desde já. Olha aí, tem tarefa para os espíritas. Nós podemos começar antes. Nós já temos as informações. Nós já sabemos de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Quando a pandemia nos visitou, nós já deveríamos estar mais preparados que os outros. Afinal, temos a fé raciocinada, a fé que explica, a fé que consola. E se utilizamos dela? Ao compreender que Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é muito mais forte do que nós pensávamos. Que colocou algo invisível e nos fez ficar dentro de casa, o inimigo invisível. E eu não estou falando de espírito obsessor, para quem não enxerga, né? Era a pandemia. E tinha uma força de resgatar muitos irmãos para a espiritualidade, nos ensinando aquilo que nós estávamos esquecendo, que a vida aqui é passageira. Que ninguém sabe o tanto de fluido vital que carrega na bateria dentro de si. Não sabemos quando iremos retornar. Não sabemos quando as pessoas que nós amamos e que nos são especiais irão retornar. E o que temos aprendido com aquilo? Aquele momento em que nós só queríamos sair de nossas casas e abraçar todo mundo. Passados 4 anos,
o que ficou de aprendizado? O que realmente colocamos em prática naquilo que fomos inspirados naquele momento? O quanto estamos valorizando o nosso tempo, o nosso momento aqui, compreendendo que não estamos a passeio, estamos a trabalho, mas não é apenas o trabalho remunerado. Estamos falando do trabalho de amor dentro de nossas casas com nossos familiares, de construir vínculos, de deixar a nossa marca. O que fazeis de especial? O que estamos fazendo de especial para o mundo e para as pessoas que convivem conosco? E ainda com relação ao mundo de regeneração, Marta Antunes nos diz o seguinte: o Evangelho é a referência a ser utilizada para o crescimento moral do indivíduo que se esforçará para ser não apenas um servidor na seara do Cristo, mas um bom trabalhador. O bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu, valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Valorizemos o que recebemos, porque tudo o que recebemos é concessão, é empréstimo divino. E como é dado, pode ser retirado. Quando a gente vê uma catástrofe, como a que aconteceu no Rio Grande do Sul este ano, a gente compreende que nós não temos o poder maior. E eu vou dizer de um lugar onde eu venho, o Rio do Sul, é um local que sofre muito com as enchentes, inclusive saí de lá com uma. E você perceber as famílias entrando em casa e tendo que escolher o que eu vou tirar primeiro, o que é mais importante. Vocês conseguem desenhar o que é mais importante para vocês? Com a água chegando na sua casa, você pode escolher pouca coisa, porque não tem tempo. O caminhão não entra mais. A água sobe rápido. O que é mais importante? E aí, baixada a água, passado o momento crítico, começam os entulhos. O cenário de guerra, onde a gente passa nas ruas e vê o que muitos chamam de lixo, são sonhos que estavam ali. O sofá, que alguém demorou 1 ano para pagar, suor do seu trabalho, está lá. A cozinha, que agora estava do jeito certo, agora tinha conseguido comprar air fryer, era só o que faltava. Não tem mais. E você tem que recomeçar tudo. Quem que pode nos fortalecer nesse momento? Resiliência é uma palavra que é soltada aos 4 ventos, mas quem vai nos dar força para ser resilientes? Só buscamos forças em Deus. Na compreensão do Evangelho e na compreensão do porquê essas vicissitudes nos visitam. Não é fácil. Não é fácil. Da mesma forma, quando nós perdemos um ente querido, ou melhor, devolvemos ao plano espiritual, a gente compreende o porquê isso acontece. Mas nós estamos ainda apegados. Não é fácil conviver com o vazio que aquela pessoa causa. É o prato na mesa que é colocado e não tem ninguém ali. É o aniversário que você daria o parabéns, mas não tem mais para quem telefonar, para quem ouvir a voz, o abraço. Então dizer que o espírita não sofre com a partida de alguém é meio hipocrisia, porque nós somos humanos. E ainda é esse pequeno sofrimento que nos faz rever muito da nossa conduta. Quando estamos em um velório, a maior reflexão que devemos de fazer é: o que estou fazendo de minha vida? Pelo que eu quero que as pessoas lembrem de mim quando estiverem aqui chorando? É o que eu estou fazendo da minha vida? É a história que eu estou construindo?
e temos as nossas oportunidades. E como eu tenho me preparado para a chegada do mundo de regeneração? Compreendendo que nós temos o Evangelho, que nós temos o Consolador prometido, a riqueza de informações que nós temos. O mundo de regeneração, a chegada dos tempos, será mais fácil para nós. Concordo? Da mesma forma que o luto? Não. E vale uma ressalva, o luto ele faz parte. Cientificamente ele é necessário. Então não relutemos. Vivenciemos. E quando eu digo luto, não é só das pessoas que partiram, mas é do emprego que nós perdemos, da estabilidade social e financeira, das nossas casas, dos nossos sonhos que a água leva, que possamos vivenciar isso, sem revolta, mas que possamos chorar e sentir. É só assim que a gente vai buscando o crescimento, infelizmente. Afinal, a pedagogia divina ensina sempre com amor. Mas nós, que não temos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, o egoísmo nos fecha os ouvidos, fecha os olhos, e aí Deus amorosamente nos presenteia com a dor. Não é castigo, é a pedagogia amorosa nos ensinando de novo. É igual aquela visita chata que chega lá e oi, vim ficar o final de semana aqui com você. Você pensa, bah, tá bom. E aquele final de semana vai ser incrível com aquela pessoa. Se você não gosta, a coisa piora, né? O final de semana parece uma eternidade. E aí chega no domingo à noite, você na esperança de ela ir embora, ela diz, eu vou ficar mais um pouquinho. Quando a gente reluta com os ensinamentos que vêm em forma de sofrimento, porque no Evangelho segundo o Espiritismo diz que o mal é o remédio. O momento pequeno parece uma eternidade. Se a gente se revolta, tudo parece pior. Mas quando a gente olha para a situação e pergunta, o que isso aqui tem a me ensinar? O que eu preciso aprender para crescer com isso aqui? A gente muda. Que possamos usar a fé raciocinada para fazer as questões, as perguntas certas. E não porque comigo, eu sou tão bom, faço caridade. Se todo cristão fosse salvo de sofrimentos, essa sala aqui era um mar de rosas, né? A gente sabe que não é assim. Que é justamente o testemunho que ele espera de nós, assim como esperou dos apóstolos que viveu com ele 3 anos. Muito aprenderam, mas vamos testemunhar agora. Vamos dar o testemunho, vamos praticar. E nós estamos no momento de prática. E para se preparar para o mundo de regeneração, a espiritualidade se reuniu há mais de 40 anos, ali no Rio Grande do Sul, para iniciar o movimento que hoje todos nós conhecemos, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESD, que hoje é figurinha carimbada em todas as casas espíritas do Brasil. Um estudo sistematizado da doutrina espírita. Pegar as obras básicas, obras complementares, reunir um material e se encontrar semanalmente para estudar o Espiritismo. E eu saber que eu posso morar em Itajaí, posso morar em Rio do Sul, no Paraná, aonde eu quiser, e é o mesmo estudo. União e unificação. E depois disso, vieram os estudos aprofundados da doutrina espírita. O EAD, mágico, fantástico. Pena que lá na minha região só teve uma turma. Estava esperando vir a próxima e não fechou ainda. Mas vamos lá. Aí organizaram o estudo da mediunidade, que antes, né? Já tinha o COEM, depois foi organizado para o Mediunidade, Estudo e Prática. Mas a espiritualidade entendeu que precisava de um estudo ainda um pouquinho mais dedicado ao Evangelho. Temos evangelização infantil. E por que não ter a evangelização para os adultos? Mas
Eu preciso? Ué, Jesus não é o modelo e guia? Preciso. Mas eu estou na casa espírita há tanto tempo, eu preciso estudar esse tal de Evangelho Redivivo? Se você quiser melhorar você mesmo e o seu trabalho na casa espírita, você entender que você está ali na recepção, não é para bater ponto e entregar a senha, é para dar um abraço. A pessoa vem ao centro espírita buscando Jesus. E o que ela encontra quando ela entra na casa espírita? Ela encontra o abraço caloroso de Jesus? Ela encontra o sorriso compreensivo e acolhedor de Jesus? Ou ela encontra uma pessoa emburrada que está ali só cumprindo horário, porque está na escala de trabalho? Para fazermos o trabalho bem feito, precisamos estar instruídos. E o Evangelho nos instrui. Para a nossa vida diária e para o nosso trabalho. E ele nasceu em 2016, novinho ainda. Numa conversa durante a Conferência Espírita do Paraná. Aquela que acontece todo ano em Curitiba. E ali, naquela pequena conversa, de não mais de 10 minutos, nascia o germe do Evangelho Redivivo, que se baseou nas premissas de um estudo que acontecia desde a década de 40, lá em Minas Gerais. O estudo minucioso do Evangelho de Jesus, EMEGE, ou Mildinho, como carinhosamente chamam, grupo iniciado por Honório Onofre Abreu. No grupo de estudos Emmanuel, de onde saiu, carinhosamente, uma figura que quase ninguém conhece, Haroldo Dutra Dias. E de lá também saiu Aloysio Elias, que hoje é o nome referência do Mildinho. E aí a doutrina espírita, o movimento espírita brasileiro, ele buscou o NEP, o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, mas como começou a ficar um pouco diferente, né? Um pessoal que gosta mais de pesquisa, de aprofundar. Ele precisava algo que fosse mais simples, como era o ESD, para chegar no coração de todos. Então depois que eu estudar o Redivivo, eu posso estudar o NEP? Claro. Você vai estar afiado para a pesquisa. Mas o Evangelho Redivivo, ele parte da seguinte metodologia, unindo o método kardeciano, unindo o lema trazido por Emmanuel e o método socrático. Olha aí o Sócrates. Lá do início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele aparece aqui de novo. E Kardec nos traz o método racional intuitivo. O humanismo, que pesa os valores éticos e as consequências morais das novas ideias. O racionalismo, que utiliza com sabedoria os instrumentos do método experimental, que fornece a visão de todo e das partes. Observação, análise crítica dos fatos e conclusões lógicas. Foi esse o método que ele utilizou para codificar toda a obra básica. Tese, discussão e síntese. Depois vem a intuição, o método intuitivo. Agir com bom senso, equilíbrio intelectual e sem extremismo, ou ideias pré-concebidas. Tem que se ter o contato como se estivesse a primeira vez, sem levar em conta todas as formações anteriores. Mesmo quando não se encontra a resposta racional para um fato ou para ideia. E por último, o universalismo, o controle universal dos ensinos dos espíritos pelo uso do método racional intuitivo. Conjuga razão e sentimento, bom senso, lógica, aceita-se como verdade o que for submetido à análise racional e à unidade doutrinária. E isso é importante. Só aceita como verdade o que for submetido à análise racional e estiver em concordância com a doutrina espírita. E Kardec nos fala muito sobre o método, lá no Livro dos Médiuns, né? Dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, uma filosofia,
Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se de um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido como se estivéssemos brincando. Tem que estudar, tem que se debruçar e ler. Não como se estivéssemos brincando. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu falei lá no início, que não é para ler correndo, é para ser um estudo sério e contínuo também. O estudo prévio da teoria apresenta outra vantagem, de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance da ciência. O estudo prévio da teoria. Confrontá-la com análise racional. Esse é o intuito do método kardeciano. E aí nós temos as orientações de Emmanuel, lá no livro Renúncia, onde Alcione diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. A mensagem do Cristo. Quantos aqui, podem levantar a mão, estudam o Evangelho Redivivo? Muito bem. Quantos já ouviram falar do Evangelho Redivivo? Quantos gostariam de estudar o Evangelho Redivivo? Já temos novas turmas, Silvânia. Então, baseado nessas premissas, nas orientações de Emmanuel com o método kardeciano, unimos a dialética socrática. Usa-se o diálogo nas discussões ou análise de ideias. Lembra do método racional intuitivo de Kardec? É colocado junto à dialética socrática, onde vamos conversando e construindo ali as ideias. Então, o método kardeciano, somado às orientações de Emmanuel e a dialética socrática, nós temos o Evangelho Redivivo e a sua metodologia. O que Carlos Campetti nos diz que é o estudo do mundo de regeneração. E aqui brevemente eu vou explicar sobre como funciona essa metodologia. Então, a apresentação do tema, os contextos históricos, eu peguei um versículo, coloquei ele lá. Vamos falar sobre os contextos históricos, de linguagem, geográficos, culturais. É o conhecer de Emmanuel. Vamos para a discussão do tema, a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. O que esse versículo quer dizer para o espiritismo? É o conhecer e meditar de Emmanuel. Aí vamos para a síntese, quando não houver antítese, né? Que é o conhecimento e as suas consequências morais. O que esse ensinamento me causa? O que eu sinto ao entender esse ensinamento? É o sentir. E por último, as reflexões finais, que é a mudança de comportamento. Como eu vou vivenciar isso? Buscando sempre como referência o homem de bem. Aí a gente tem, então, a metodologia da doutrina espírita. O método de Kardec, as orientações de Emmanuel, enfatizando sempre a dialética socrática. E Emmanuel nos diz que o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando a cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito, lá no Consolador. É o edifício de redenção das almas. E deve ser procurado não mais para qualquer exposição, né? Mas sim para a vivência. E aí eu tenho uma notícia para vocês. Lembram que eu perguntei do mundo de regeneração, se vocês estavam preparados para ele? Eis que, em abril de 2010, no CFN, Bezerra de Menezes diz o seguinte: estamos agora em um novo período. Agora, 2010. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Já estamos no mundo de regeneração. E não é o Tiago que está dizendo, Bezerra de Menezes. Era o que vocês esperavam? 2010. Faz 14 anos que nós estamos no mundo de regeneração. Era isso aí que vocês esperavam do mundo de regeneração? Ué, que decepção é essa? Tinha tarefa para os espíritas lá na obra básica, lá na Gênese, que dependia de nós. E aí a gente está decepcionado com o que estamos entregando?
Ué? Mas há um alento. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Ou seja, hoje é o meu aniversário e eu vou dar uma festa à noite. Então o meu aniversário é só à noite? Não. O meu aniversário começa na 00:01. Então nós estamos nos primeiros minutos do mundo de regeneração, mas nós já estamos nele. E não podemos pensar, no mundo que eu quero deixar para os meus netos, no mundo que eu quero deixar para quando eu voltar para cá. E que mundo nós estamos construindo? Retroceder não é mais possível. Não tem mais como voltar. Agora está feito. E é com esse aviso carinhoso e simpático que eu convido a todos para uma pausa agora, para a gente digerir essa informação. Porque na sequência, nós vamos fazer uma experiência, vivenciando um momento do Evangelho Redivivo. Então eu escolhi um versículo que vai casar muito com o que a gente tem falado aqui hoje, para a gente fazer uma oficina de vivência do Evangelho Redivivo. Obrigado por enquanto. Bom, vamos dar uma sequência então nessa nossa reflexão aqui na manhã de hoje. E nós saímos com essa notícia de que nós já estamos no mundo de regeneração e de que não há mais como retroceder. E aí? Como vivenciar essa experiência de uma maneira positiva? Nós já estamos passando por ela, ainda que nas primeiras horas, mas nós já estamos passando por ela. Então, como tornar essa experiência mais positiva é um grande desafio. E aí, então, eu vou trazer para vocês as reflexões contidas no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, dos versículos 46 a 49. A casa edificada sobre a rocha. Quem já leu ou ouviu esta passagem? Podem levantar a mãozinha aí. Opa, bastante gente. E essa passagem, ela é um chamado para nós. Ela é um convite para a nossa construção, não externa, mas sim interior. Construir a nossa casa sobre a rocha, sobre um alicerce forte, é um grande desafio. E antes de eu iniciar as reflexões trazidas aqui, eu me utilizei do material do EAD, do terceiro livro. Me utilizei do Evangelho Redivivo, segundo Lucas, e também de um livro que eu tenho uma admiração muito grande, que eu já mencionei aqui, né? Honório Onofre Abreu, que iniciou esse estudo do Evangelho lá em Minas Gerais, no Grupo Emmanuel, com o Mildinho. E durante os encontros, eles gravavam os estudos e depois essas gravações se transformaram em livro. O livro intitulado Luz Imperecível, que era publicado até então pela União Espírita Mineira e agora, em parceria com a FEB, ganha uma nova edição, com uma capa linda, olha só. Uma borboleta, bem aqui embaixo. E o mundo de regeneração nada mais é do que uma metamorfose para o nosso espírito. Então não poderia ser mais providencial. E este livro, ele nos traz várias passagens do Evangelho explicadas à luz da doutrina espírita. Então fica o convite. São capítulos curtos, que é interessante que tenhamos como referência, assim como a coleção Fonte Viva de Emmanuel, que nos traz versículo bíblico explicado, né, por Emmanuel, através de reflexões valiosíssimas, nós temos também o Luz Imperecível.
Então fica o convite para quem quiser conhecer mais desta obra, temos ali na livraria, lançamento deste mês, inclusive, da FEB. Então, para a gente compreender um pouquinho da casa edificada sobre a rocha, nós vamos fazer uma breve contextualização. Lembram da metodologia do Rede Vivo? Conhecer. Então, nós vamos conhecer o versículo, nós vamos meditar, compreendendo o que esse versículo quer dizer à luz da doutrina espírita, né? Qual é o ensinamento, qual é o espírito da letra, porque a tarefa do Evangelho Redivivo é extrair o espírito da letra. E o que é o espírito no corpo físico? É vida. A partir do momento que o espírito sai do corpo, ele perde, né? O fluido vital, o corpo, ele perde a vida. Então, não nos atentamos à letra morta, mas sim ao espírito que vivifica. Esse já é o conselho de Paulo. Então vamos tirar a vivência desse ensinamento através do meditar. E aí nós vamos trabalhar algumas perguntas que vão nos fazer sentir, nos vão fazer refletir. E por último, teremos uma vivência. Então, iniciando, vamos conhecer o versículo, que está lá em Lucas, no capítulo 6, dos versículos 46 a 49. E aí Jesus, diz o seguinte: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Já imaginaram Jesus aqui hoje falando isso? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quantos de nós não conseguimos, como falamos ali no primeiro momento, fazer, aplicar tudo aquilo que nós já recebemos de conhecimento? O como isso é trabalhoso, mas é edificante. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, não é só ouvir, é observar, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra ou sobre a areia, como está na passagem de Mateus, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Ao lermos este versículo, a gente já consegue compreender algumas coisas. Mas a gente vai contextualizar aqui um pouquinho. No tempo de Jesus, as casas comuns eram construídas de apenas um cômodo, com pouquíssimo mobiliário e quase nenhum adorno. Muitas delas mediam cerca de 3,5 metros quadrados, então eram pequenas mesmo. Tinham somente 2 ou 3 janelas e o assoalho era terra batida. Todas as moradias, até mesmo as mais pobres, elas tinham uma escada no lado externo, que dava acesso a um telhado, que era plano. Grande parte das reuniões das famílias, as atividades sociais, eram realizadas nesse telhado ou quintal. Então, as confraternizações familiares aconteciam no telhado da casa. E onde Jesus falou? Para quem ele falou sobre isso? Essa passagem ela se encontra na continuação do Sermão do Monte, ao qual muitos ainda entendem que é apenas as bem-aventuranças. Mas não. O Sermão do Monte ele compreende inclusive o Pai Nosso. O sal da terra, a luz do mundo. São tantos ensinamentos que se a gente fosse pegar apenas o Sermão do Monte, já compreenderíamos a importância dos ensinamentos de Jesus. Então, o Monte das Bem-aventuranças, onde aconteceu o Sermão do Monte, onde as conhecidas bem-aventuranças foram explanadas por Jesus, está situada na Galileia, no platô de Corazim, a meia distância entre Cafarnaum e Tábega, cerca de 3 quilômetros entre cada cidade.
e em frente ao Mar da Galileia. O Mar da Galileia que foi, né, o local onde Jesus fez o maior número de milagres e concedeu o maior número de ensinamentos. Jesus teria a intenção de assinalar um marco ou simbolismo inicial de sua pregação. O mestre então se coloca um ponto mais alto para que todos prestassem atenção no seu discurso. Então ali no mapa vocês podem perceber que é lá no cantinho, ó, o sermão então da montanha. E ele revela um delineamento básico e bem estruturado dos ensinamentos de Jesus. É uma síntese. Como eu falei, se pegar somente o Sermão do Monte, nós temos o Evangelho. E é dirigida a quem? Aos discípulos. Estendido também a todos os indivíduos que desejam conhecer os ensinamentos da lei do amor. Então, quem estava falando? Jesus. Para quem ele estava falando? Para os discípulos e para aqueles que estavam interessados em segui-lo. Aonde ele estava? No monte, próximo a Cafarnaum. Então já temos um pouco do contexto. E agora a gente vai entender então o que, segundo a doutrina espírita, o ensinamento da casa edificada sobre a rocha nos traz. Por esse ensinamento de Jesus registrado por Lucas e Mateus, identificamos duas questões fundamentais, dirigidas a todo cristão independentemente da interpretação religiosa que segue. Primeiro, a importância de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E segundo, a sabedoria ou prudência em edificar o próprio caráter em bases sólidas. Os nossos dois grandes desafios. Desafios que nos assistem a esse mundo de regeneração. Colocar em prática os ensinamentos de Jesus e prudência em edificar o nosso caráter em bases sólidas. Hoje, mais do que nunca, somos chamados ao testemunho. E não há como retroceder. Já não dá mais de mascararmos sentimentos, pensamentos, quando tudo está escancarado e ao alcance de todos. Hoje, nós precisamos compreender que a pessoa que nós somos aqui ou lá na casa espírita precisa ser a mesma pessoa que está dentro do nosso lar com os familiares, que está no local de trabalho com as pessoas de diferentes crenças, diferentes habilidades, diferentes opiniões. Precisamos ser espíritas na fila do mercado, quando um iniciante está começando a sua jornada lá no caixa, e às vezes uma fila longa. No trânsito, quando os obsessores visitam os carros, né? Apressa, ultrapassa. Eu já indico lá, geralmente, fazer o evangelho. Tem o evangelho no lar e o evangelho no car, né? Para fazer o evangelho no carro também. Porque a galera fica possuída no volante. Eles entram no carro, vai uns 5 obsessores ali. Se não mais, né? Alguns sentados no colo do outro. Ultrapassa, mete a boca, dá a buzina. Uau, somos espírita. E aí, às vezes, a pessoa se prejudica, ela coloca, sou espírita, atrás, com adesivo no carro. Não façam isso. Se alguém tem, tire. Não vamos se entregar tão fácil, né? Ah, espírita faz isso? Faz. Então, diante de um mundo de tantas adversidades, de tantas pessoas querendo respostas rápidas, porque hoje em dia o WhatsApp não nos permite mais pensar. Todo mundo quer resposta ali rápido, o tempo todo. Quando tiraram online, foi uma bênção dos céus. Agora eu posso responder com calma. Porque eu vou dizer, antigamente eu tinha um método que eu desligava o Wi-Fi, respondia todo mundo, ligava o Wi-Fi e saía, né? Senão a gente perdia muito tempo.
E aí, a gente esquece de uma outra coisa. E que, novamente, a pandemia veio nos lembrar. O contato pessoal. E conversávamos há pouco a importância de estarmos presentes nos lugares. Olha que riqueza é isso aqui. Ah, mas tinha jornada espírita online. Mas é a mesma coisa? É a mesma coisa de você abraçar, você pegar um trânsito, você vir aqui, ver a livraria, conversar com pessoas que você não via há tempo. É gratificante estar num movimento onde você tem contato com pessoas. Onde você, por algumas horas, pode ficar distante daquela maquininha abençoada que come o nosso tempo, que é o celular, né? Que é a cápsula do tempo. Passa rápido. E tem muito espírito que vai voltar ao plano espiritual e vai dizer assim, olha, não consegui cumprir meu planejamento reencarnatório porque fiquei salvando receita no TikTok. Receita que vai 2 encarnações para fazer, porque tanto que salva. A gente ri, mas é de nervoso, eu sei disso. E é complicado. A gente precisa compreender como continuar esse movimento. E aí, ver as pessoas pessoalmente é outra esfera. E antigamente, quando não tinha o WhatsApp, quando não tinha a internet, as pessoas se visitavam. Olha que legal. Se visitavam. Mas era uma visita por vez, né? Então, você recebia aquela pessoa, tomava um café, conversava. Hoje no WhatsApp você tem que estar atendendo 18, 19 ao mesmo tempo. E não tem. Você não consegue dar a devida atenção. Mas facilitou muito. Graças às comunicações das redes sociais, hoje, muitos estão aqui porque viram um card no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Mas a gente precisa saber usar com cautela. Com cautela. E há poucas semanas eu estive numa conferência de educação e tecnologia em São Paulo, onde o criador do ChatGPT, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, inteligência artificial, ao final foi perguntado para ele, qual o conselho que você dá aos presentes? E ele disse, se afastem do celular. Mas o cara que ajudou a criar a inteligência artificial, pedindo para a gente se afastar do celular. Que contraditório. O que ele sabe? E aí ele complementa, dizendo que nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. Entender até onde a tecnologia nos ajuda e aonde ela nos prejudica. Nos aproximar de onde ela pode nos ajudar a otimizar nosso tempo, o nosso trabalho, mas nos afastar daquilo que nos prejudica. E ele aconselha a que nós busquemos criar conexões na vida real. Porque senão, isso aqui é muito mais atrativo. O tanto de vídeos que a gente vê por minuto, por hora, é tão legal o mundo aqui, e aí quando a gente tira os olhos do nosso celular e a gente olha a nossa volta, não parece ter graça. E para muitas pessoas é assim. A vida real foi movida para cá. Depende de like, depende de aprovação o tempo todo. E esquece de quem convive embaixo do mesmo teto. E se a gente não criar as nossas conexões no mundo real, com pessoas reais, com situações reais, o índice de depressão, que já está enorme, de ansiedade, ele tende a multiplicar. E o cenário que nós estamos vendo hoje vai ser muito positivo frente ao que vamos enfrentar. A ansiedade de ter as coisas rápidas. E a depressão, por muitas vezes
não conseguimos estar atendendo às nossas próprias expectativas. Isso tudo somado a outras causas, né? Mas que em outro momento a gente pode conversar mais, porque depressão é uma doença e tem causas científicas, orgânicas, né? A ciência explica que é a queda nos nossos neurotransmissores, os hormônios que levam informação de um neurônio para o outro, tem uma queda. Uma queda na sua produção afeta a nossa forma de ver o mundo. E a gente vai ficando mais triste. E é uma tristeza que não passa. E aí a gente precisa procurar a medicina. O medicamento que vai ajudar a produzir esses neurotransmissores. A gente precisa procurar o psicólogo que vai nos ajudar a compreender aonde a gente está agora. O que aconteceu comigo? Quem eu sou? E nos fortalecermos na nossa fé. E nos fortalecermos na nossa base, que deve ser a rocha. E aí nós começamos a compreender nesse versículo: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Considerando o período de tempo que a mensagem cristã se encontra entre nós, entende-se que um esforço maior deva ser levado avante pelos cristãos. Notadamente o espírita, olha aí, o chamado é especial para nós, que detemos os maiores esclarecimentos sobre as consequências dos nossos atos. Como eu disse antes, nós recebemos muitas informações da espiritualidade. E o que temos feito com elas? Se já compreendemos as consequências, o que estamos fazendo? Estamos cuidando do nosso corpo físico? Eu estou. Bebendo água? Porque o rim é corpo físico. Praticando exercício físico? A gente precisa cuidar. Porque o nosso corpo físico é semelhante àquele livro, né, que a gente recebia lá na escola. Então, no começo do ano, recebi o livro didático, bonitinho, e devolvo ele assim. Mas sempre tinha uns que devolviam com a orelha de burro, escrito, 100 páginas às vezes. E a gente não quer devolver o nosso corpo assim, né? A gente quer entregar o templo do nosso espírito da melhor maneira possível. Então temos que preservar o nosso corpo. E compreender que algumas ações são suicídios inconscientes, como a doutrina espírita nos apresenta. E aí o apóstolo Tiago, o xará e meu que viveu na época do Cristo, diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Cumpridores da palavra. Então não podemos ser apenas o ouvinte da palestra e ao sair na primeira esquina já xinga o primeiro que aparece. Tropeça na pedra, já chama nome até a 14ª geração. Não é assim. Chega em casa com a cara fechada. E aí na casa espírita estava sorridente, com braços abertos. A primeira tarefa é a de casa. O primeiro dever é o dentro de casa. E a pergunta que coloco ali para sentir o evangelho é: tenho me esforçado para vivenciar a mensagem do Cristo? Será que as minhas ações estão em concordância com aquilo que eu realmente conheço? Com aquilo que eu desejo? Com o homem novo que eu desejo ser? Ou estão apenas no campo do planejamento? Será que eu estou movendo os esforços a qual Kardec se referia? Porque a espiritualidade superior nos diz que há vontade. Que o que mais nos impede de progredir é a nossa própria vontade. E onde temos colocado as nossas vontades hoje? É em ser o melhor no mundo virtual? É o ser o melhor no mundo dos negócios? Ou é ser um melhor ser humano? Um cristão? Aonde temos colocado as nossas bases? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. E Eliseu Rigonati nos traz, essa foi uma fala de Emmanuel, né, no livro Pão Nosso. E Eliseu Rigonati nos complementa com o Evangelho não é um repositório de máximas para o uso dos outros apenas, mas principalmente para o nosso próprio uso. E Jesus já falava isso quando a gente teimava lá em outras encarnações em ver a trave no olho do outro, em ver o cisco no olho do outro e esquecer da trave do nosso. Como é difícil apontar o erro dos outros. No mundo onde a gente não se vê, onde a gente muitas vezes está por trás de telas, como é fácil desmoralizar as pessoas, criticar, julgar. E estamos julgando uma parte da história que às vezes a gente não conhece nem direito. E estamos matando as pessoas. E o não matarás é uma lei da primeira revelação. Só que a gente precisa atualizar. O não matarás é também pelas nossas palavras. Quando nós praticamos a maledicência, nós estamos matando aos poucos uma pessoa para a outra. Se eu estou falando mal de alguém para um irmão, que muitas vezes nem conhece a pessoa do qual eu estou falando, eu já estou matando aquele alguém para o meu irmão. E aos poucos nós vamos matando as pessoas. E esse era o não matará que Jesus nos orientava. Não é somente com a arma, é com as nossas palavras, com os nossos julgamentos pesados e muitas vezes embasados no próprio Evangelho, que é amor, que é acolhimento. Nós julgamos e afastamos as pessoas. E Jesus fazia isso? Ele não acolhia? Ele não consolava as pessoas? Quantos conseguiram vida nova a partir do contato com o Cristo? Nós lembramos muito da ressurreição de Lázaro, mas e a ressurreição de Maria de Magdala? Que foi uma ressurreição para a vida eterna, porque a ressurreição de Lázaro foi do corpo físico, e anos depois ele desencarnou. Agora Maria de Magdala ressuscitou pelo Espírito, e a jornada dela nunca mais foi a mesma. E nós esperamos o quê? O milagre para o corpo físico ou a busca pela redenção espiritual? Como está a minha fé quando as adversidades me visitam? Compreendendo que se designar cristão não é se afastar das dificuldades, é dar o testemunho da nossa fé. E quando uma doença nos visita, como nós agimos? Quando as necessidades batem à nossa porta, quando as dificuldades nos alcançam, como nós reagimos? No livro Roteiro, Emmanuel tem um capítulo intitulado Ação e Reação. E ele diz que o cristão verdadeiro não é conhecido pela sua ação, mas sim pela sua reação diante das situações. Agir no bem, muitas vezes, é até fácil. Agora, reagir no bem é o mais difícil. Agir entregando algo de coração é fácil. Mas quando a pessoa é ingrata, qual é a minha reação? É ali que vai dizer o quão cristão eu sou. E dizer que nós temos fé quando temos dinheiro no bolso, saúde, a nossa família toda saudável, reunida, é muito fácil. E quando falta algo? Aí precisamos fortalecer a nossa conexão divina. Vocês já tiveram a experiência de ter um amigo que só procura-os na hora que mais precisa? Que quando chama você fala, ih, lá, o que ele vai me pedir agora? Mas lembre que você é a luz na escuridão dele.
E nós muitas vezes somos esse amigo com Deus. Lembramos da oração como se fosse 193, para apagar incêndio. Oi Deus, me socorre. A nossa amizade com Deus precisa ser além dos pedidos, precisa ser de agradecimento, precisa ser de compartilhar as nossas conquistas também. E quanto tempo temos dedicados a compartilhar com Deus as nossas conquistas? De questionar antes de tomar uma decisão. A doutrina espírita nos ensina que a prece não precisa ser feita trancada no nosso quarto de joelhos. Ela pode ser feita dentro do ônibus, no caminho para o trabalho. E quantas coisas nós vivenciamos em um dia? Quantos planos nós temos em 24 horas? E quanto tempo desse dia nós nos dedicamos a Deus? É triste, mas tem pessoas que não conseguem rezar nem o Pai Nosso. Quem vai deitar e vai falar, Pai Nosso que está no céu. Cansado. E é esse o tempo de 24 horas que eu dediquei a Deus? Mas oração não é somente orar, não é somente palavrar, como nos diz ali o apóstolo Tiago. É também agir, orar mais ação, oração. Eu posso orar enquanto eu estou cuidando de um cachorrinho na rua, que é a obra da criação. Eu estou orando. Eu estou orando quando eu passo por alguém que está pedindo dinheiro e eu não viro a cara. E quando eu coloco o dinheiro, não é jogando, é olhando para aquele irmão que é o meu irmão e está ali. Será que eu teria humildade para sentar na calçada e pedir dinheiro? O mundo de regeneração só vai fazer sentido para nós quando as nossas construções íntimas refletirem nessas ações. De olhar para todos como irmão. De olhar para a natureza e para os animais como obra divina da criação e nos preocuparmos com elas também. Aí nós estaremos orando. De nada vale palavras lindas se as nossas ações não nos correspondem. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Cristo simbolizou a edificação do caráter humano por meio de uma casa assentada sobre a rocha. Uma casa de base sólida contra a qual as tormentas e as tempestades das vidas são incapazes de destruir e abalar. Não se pode esquecer que toda edificação de valores espirituais e eternos deve se erguer no dia a dia, pedra a pedra, tijolo a tijolo, unidos com o cimento da atenção, da vigilância e da perseverança. A construção do caráter ou a sua melhoria não deve restringir às boas intenções, mas ao esforço disciplinado de combate às imperfeições e às más inclinações. Disciplina, disciplina, disciplina. Foi o que Emmanuel repetiu a Chico. E é o que nós precisamos ter em nossa consciência, porque nós somos como crianças. Apesar de já termos amadurecido espiritualmente, muitas vezes nos comportamos como crianças, querendo fazer só aquilo que gostamos. E a disciplina nos tira dessa zona de segurança, porque diz que é algo que nós precisamos que seja feito, independente do gosto. Disciplina. Disciplina para o estudo, disciplina para a prática. Disciplina. Disciplina não é fazer o que gosta, é fazer o que precisa ser feito em prol de nossa evolução. E muitas das vezes é desconfortável. E nós, como crianças birrentas, ficamos se jogando e não quero. Mas precisamos mudar o nosso comportamento. E eu tenho trabalhado para a minha edificação íntima? No início eu fiz uma pergunta, como nós nos vemos há 1 ano atrás? Quais eram as nossas angústias, nossas dificuldades, nossos anseios? Evoluímos? E o que queremos ser daqui a 1 ano?
O que eu quero ser no dia 5 de julho, na 49ª Jornada Espírita? Quem eu quero ser? Vai depender do que eu começar a fazer hoje. E a gente consegue revisitar as nossas ações e modificá-las. Deus nos dá sempre uma nova chance. E não precisamos esperar o dia 31 de dezembro. Até porque o tempo é precioso. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra ou sobre a areia, sem alicerces. Os que pregam e ensinam e todavia não vivem em harmonia com o que ensinam e pregam, estão construindo a casa sobre a areia ou sobre a terra. Podemos dizer também que eles constroem sobre a areia aqueles que não aceitam com resignação as provas e expiações que lhes couberam. Aquelas, como eu disse antes, a dor nos visita, mas é pedagogia divina. É amor nos chamando para a melhora de novo. Não é castigo. E muitos dos que se revoltam, que não aceitam com resignação, obediência ao consentimento da razão, resignação ao consentimento do coração. É compreender que aquilo é necessário para nós. Esses também estão construindo a sua casa sobre a areia ou sobre a terra. Os que usam dos bens que o Senhor lhes confiou unicamente para a satisfação do seu egoísmo. E que uso eu tenho feito dos bens que Deus me confiou? Tudo é empréstimo divino, como eu falei antes. A nossa casa, o nosso emprego, as pessoas que estão conosco. E que uso eu tenho feito disso? Qual a importância que eu tenho dado para isso? Tem gente que coloca o áudio do pai e da mãe no ×2 no WhatsApp. Eu digo, não faça isso, que é um pecado eterno que você está fazendo. Porque quando essas pessoas partirem, você vai querer ouvir a voz deles de novo. E aí? Mas áudio no ×2 é uma pressa para quê? E ouvindo no ×2 no celular, quando a gente vai conversar presencialmente, será que a gente tem a paciência necessária para ouvir? Porque o mundo está carente de pessoas que ouvem atentamente. Do curso do CVV, a gente aprende sobre escuta ativa. E como tem pessoas que precisam de ouvidos ativos, ouvidos sinceros, pessoas que escutem sem precisar ficar pensando, o que eu vou falar agora? Deixa eu ver. Ah, mas se essa noite eu não dormi, estou com dor nas costas. Não, e eu? Competição de quem sofre mais? O que nós estamos nos transformando? Essa semana foi difícil? Não, nem te falo. E a minha? Nossa, mas você é espírita consolador mesmo, né? E muitas pessoas ficam procurando o que eu vou falar, qual é a receita de bolo mágica que eu vou dizer para essa pessoa sair desse problema, quando na verdade só precisa ouvir com atenção. E hoje todo mundo quer falar. Todo mundo tem algo a dizer, mas e o ouvir? O ouvir atentamente. E se eu não souber o que falar? Aí você pergunta, o que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Pronto. E às vezes a pessoa, surpreendam-se, mas a pessoa vai dizer, eu só queria que você me ouvisse. Porque muitos de nós esquecemos de ouvir. E a gente faz isso com Deus também. A gente faz a nossa oração, Deus me ajude, e sai correndo. E não ouve Deus. Não faz o silêncio para ouvir o que Ele vai nos dizer também. Porque lá no nosso íntimo, Deus fala conosco. E a gente ouve o chamado, ouve as falas. Ou a gente só pede e sai correndo. Parece que é um desespero. Já vou fazer esse evangelho para me livrar e daí eu já vou para outra coisa. Me livrar do evangelho?
é uma tarefa, é uma rotina, não é isso. A gente precisa ressignificar. Então, que uso eu tenho feito dos bens que Deus me confiou? E quando eu coloco pessoas como bens, é porque são pessoas, é físico, é matéria. E quanto tempo eu tenho me dedicado a essas pessoas? Como eu tenho cuidado delas? Eu tenho dado a devida atenção? Eu preciso muito estar ativo no movimento espírita, mas eu também preciso fazer a minha tarefa de casa. Eu não posso usar o movimento espírita como um escape de dentro do meu lar. Porque de nada adianta eu dar uma linda palestra se dentro de casa eu não sei conviver com os meus irmãos. A minha tarefa primeira está lá. E entendam o quanto a espiritualidade demorou para unirmos embaixo de um mesmo teto, onde nós temos a oportunidade de perdoar e de compreender aquele que está conosco. E nós estamos relegando isto. Estamos preocupados com outras coisas. E talvez a gente não tenha a oportunidade de estar de novo com essas pessoas. E aí? Que repensemos, então, o uso que nós temos feito desses empréstimos. E muitas vezes, ou aliás, a gente não sabe até quando essa concessão nos é permitida. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa. As chuvas e ventos, enchentes e correntes de água citados no texto de Lucas representam as dificuldades que assolam a existência humana. Sobretudo quando o indivíduo se propõe a melhorar, são as provações e os desafios da vida. E é justamente como eu tenho lidado com as provações que me visitam quando eu me pretendo melhorar-me. Eu quero, até a gente conversou sobre isso ali atrás, o quanto a espiritualidade, muitas vezes, né? Aqueles irmãozinhos que não estão ainda para a luz, que estão mais para o Wi-Fi, para as festinhas, querem nos desestimular na melhora. Então eu encontrei um ponto de luz, agora eu vou estudar. Então vamos colocar dificuldades. Vamos furar o pneu do carro, e vai cair chuva, e vai chegar visita, e vai ter aniversário no mesmo dia. São muitas as dificuldades que nos visitam para testar a nossa perseverança no bem. E algumas, nem todas são obsessores também, né? Esses dias chegou uma pessoa e falou, eu tenho trabalhado tanto, acho que os obsessores estão no meu trabalho. Método kardeciano, né? Racionalidade. Então, buscar, que as pessoas acreditam muito, né? Esses dias veio uma dizer que tinha que fechar, é verdade que tem que fechar a porta do banheiro porque os espíritos inferiores saem no ralo? Falei, claro, com certeza. Mas eu vi no TikTok, com certeza. Vamos dar uma lida na obra básica. Os obsessores saem de outros ralos que estão dentro de nós. E a gente vai abrindo eles sem perceber. Então, quando a gente busca a nossa melhoria, não vamos contar com vida fácil. Vamos contar com muitas intempéries para testar a nossa perseverança no bem. E como que eu tenho lidado com essas intempéries? Eu tenho utilizado como impulso ou como desculpa para a minha evolução? E entendendo que edificar a casa sobre a rocha é justamente se fortalecer para qualquer tempestade que nos visite. Porque as tempestades nos visitam. Aquela frase de que mar calmo não faz bom marinheiro explica muito isso. Quando a nossa vida está estagnada, não acontece nada. Agradeça e se prepare. E eu estou tentando ser consolador, acreditem. Porque é o momento de vocês buscarem forças, fortalecerem a fé, para quando vir a tempestade estarem fortificados. E muitos de nós já tivemos momento de calmaria, mas momento de turbulência. Momento de tempestade agitada. Momento em que tudo que estava garantido não estava mais. A casa, o emprego, a família, o casamento,
Mas da hora para a noite tudo aconteceu. É o mar alto. E todos nós passamos por isso. E é ali que nós vamos dizer, eu tenho fé. Eu confio em Deus. Eu acredito. Porque por mais que eu queira uma coisa, Deus sabe o que é melhor para mim. E muitas vezes é muito diferente do que eu tenho pedido. A providência divina nos cobre diante das noites frias. Por mais que muitas vezes eu espere um cobertor quentinho, ela vai nos mandar um paninho de prato. Mas ela está ali. E ela sabe o que é melhor para nós. Sempre. Quando nós oramos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, a gente está colocando nas mãos de Deus a confiança na providência divina. Mas nós, muito egoístas, queremos que seja feita a nossa vontade. Deus, que seja feita a tua vontade. Mas, se por um acaso... E Jesus, quando esteve lá no Monte das Oliveiras, próximo a ser entregue, humilhado, crucificado, ele também se colocou aos pés de Deus, dizendo que se faça a tua vontade, Pai. E ele chorou, ele estava com medo. Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, também ficou apreensivo. Mas se colocou como filho, fazendo a vontade do Pai. E precisamos compreender que a vontade de Deus sempre será o melhor para nós. E logo caiu aquela casa edificada sobre a areia ou sobre a terra, e foi grande a ruína. Devemos considerar que há espíritos que, diante dos ensinos de Jesus, deixam-se conduzir por uma torrente de entusiasmo. São criaturas boas, mas precipitadas. São imprudentes. Querem transformar-se de um dia para o outro, sem dispensar os devidos cuidados exigidos no processo de edificação moral. O estudo, o exemplo, os esforço e experiência. Sabemos que são poucas as pessoas que conseguem, por esforço hérculo, mudarem rapidamente de posição evolutiva, num reduzido espaço de tempo. Na verdade, não devemos ser excessivamente morosos nas nossas conquistas espirituais e nem imprudentes. Não podemos entender que a nossa evolução moral vai se dar num estalo. Eu vou voltar para casa e vou dizer, hoje assisti uma palestra, a tarde toda teríamos palestra, um banquete espiritual aqui na parte da tarde, e voltar hoje e dizer assim, agora eu me transformei. Não é só ouvindo. Pense, Jesus falou e a gente não mudou, o que é o Tiago ou alguém falando aqui, né? Mas hoje estou como ferramenta da doutrina espírita que vem relembrar e esclarecer. E cabe muito mais para mim primeiro e depois para vocês. Porque quando eu montei isso aqui, eu levei vários puxões de orelha. Mas eu tenho buscado as conquistas espirituais com equilíbrio e prudência? Será que eu tenho encontrado esse equilíbrio de me dedicar à minha conquista íntima, mas compreendendo que as coisas não vão acontecer da noite para o dia? Eu estou tendo um autocuidado, porque amar ao próximo como a si mesmo foi a recomendação de Jesus. E como que eu vou amar ao outro se eu me critico, se eu me julgo o tempo todo? Eu vou entender que isso é um comportamento de amor. E eu vou fazer isso para o outro também. Então eu tenho que me acolher. Eu tenho que compreender que eu preciso melhorar. Isso só o autoconhecimento me traz. Mas eu também tenho que comemorar as minhas pequenas conquistas. Agir com prudência, compreendendo que eu sou um espírito em evolução, mas com tarefa. Com pessoas que precisam de mim também. E para a gente fazer uma síntese do que nós estudamos aqui hoje, a pessoa que ouve e coloca em prática a mensagem cristã revela-se como sábia e prudente. Orientando-se pelo Evangelho, o espírito se coloca acima das coisas transitórias
comum da vida no plano físico, porque segue o roteiro moral, seguro de combate às imperfeições que ainda possui. Então, construir a nossa casa com base sólida na vivência dos ensinamentos do Evangelho nos propõe essa edificação da casa sobre a rocha. E aí, Emmanuel nos diz que cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem execução desse plano de salvação, os demais serviços sobre nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Não basta falar, não basta estudar, é preciso a prática. E o convite à prática vem também hoje de Bezerra de Menezes, que nos diz, lá no livro Ontem Hoje, capítulo 59, em toda parte Jesus necessita de vós para falar pela vossa boca, caminhar pelos vossos pés e agir através de vossas mãos. Nós somos ferramentas do Cristo. E o que temos feito com isso? A nossa tarefa como espírita é divulgar a doutrina espírita. A maior caridade que nós podemos fazer pelo espiritismo é a difusão da doutrina espírita. E não há melhor maneira de difundir a doutrina espírita do que a prática dos seus ensinamentos. De nada adianta eu passar as noites trancados dentro da casa espírita, estudando, buscando esclarecimento, se na minha vida diária eu não coloco em prática. Aí eu estou construindo a minha casa sobre areia. Quando vem a tempestade, eu não sei como lidar. Então que busquemos a vivência, que saibamos olhar para aqueles que convivem conosco, não somente sobre o mesmo teto, mas que estão nas ruas, no nosso local de trabalho, na fila do mercado, olhar a todos como os nossos irmãos e agir como Jesus agiria se estivesse em nosso lugar. E por mais que eu tenha compartilhado aqui os ensinamentos da doutrina espírita, eu sei que Jesus falou com cada um de vocês em particular nessa manhã. E aí eu pergunto, sempre ao encerramento do encontro, né? O que Jesus me disse hoje? O que Jesus te pediu hoje? O que ele falou lá no teu íntimo? Dessas 2 horas que nós tivemos aqui de reflexões, em algum momento ele chegou mais perto, chamou pelo teu nome e te disse algo. Guarde isso. Essa é a tua tarefa hoje. Obrigado a todos pela paciência nesta manhã de hoje. Agradecer a 13ª URI novamente pelo convite de estar aqui. Com alegria, como eu sempre digo, falar do Evangelho me promove alegria. E existem 2 formas, como diz Chico Xavier, de nós evoluirmos. Mas as 2 são pela desidratação. Ou chorando pela dor, ou suando pelo trabalho. E que Deus me conceda sempre o suor pelo trabalho. Muito obrigado.